Olá, o Salto para o Futuro já está no ar. Hoje, no quarto programa da série Escola e Povos Indígenas no Brasil, nossos convidados vão analisar as especificidades dos currículos das escolas indígenas. Para este debate, convidamos o coordenador-geral da Organização dos Professores Indígenas de Roraima, Enilton Wapichana, a professora da Organização dos Professores Ticuna Bilíngues, Sirlene Bendazoli, e a coordenadora do projeto de formação de professores do Parque Indígena do Xingu, do Instituto Socioambiental, Maria Cristina Troncarelli. Participe você também do debate. Veja como. A reportagem que vamos assistir agora foi exibida no ano de 2001, na série Educação, Direito e Cidadania. Foram representantes do povo indígena Guarani, em Paraty, no estado do Rio de Janeiro, que nos abriram as portas da escola da comunidade. Antes de começar a aula, na Escola Indígena de Bracuí, no município de Angra dos Reis, estado do Rio de Janeiro, os alunos da aldeia cantam em agradecimento a Yanderu, o deus Guarani. A escola Guarani Caringuê Ivotiti, que quer dizer o Jardim das Flores em português, foi construída há 16 anos. Uma escola para nós é onde recolhe semente e distribui para as crianças. O objetivo da escola, primeiro que naquela época a comunidade quiseram ser escola, implantar-se para manter, com essa escola, manter mais a cultura. A cultura e costume, essas coisas dos índios mesmo, nossa cultura. Um dos principais valores da cultura indígena é a preservação do meio ambiente. Este tema é trabalhado através de atividades práticas e de textos em sala de aula. Eu gosto de estudar ciência, sim, sobre de natureza. Assim. Hoje nós aprendemos sobre meio ambiente, né? A escola Guarani oferece uma educação bilíngue. Primeiro, os alunos aprendem a ler e a escrever em Guarani, para depois aprenderem a língua portuguesa. A gente teria mais importante estudar nossa língua só. Mas tem demanda da comunidade, que hoje realmente a gente precisa, né, se comunicar com não índios, assim, para se comunicar direito, para saber direito, fazer reivindicações em tudo. Então, tem que estar aprendendo em português, não tem como dizer vamos estudar só a nossa língua. Livros e cadernos vieram permitir o registro de uma cultura construída na tradição oral. Ao escrever, o próprio índio é o autor de sua história. Você vai escrever nossa língua indígena, como antigamente se chamava o pássaro, peixe, bicho, aquele bicho, como é que chamava, tudo isso ele vai pôr só no escrito, assim, na língua indígena. Aí, para não esquecer a língua, para não esquecer nossa cultura. Enilton, Sirlene, Maria Cristina, obrigado pela participação de vocês. Enilton, no vídeo nós aprendemos e ouvimos que sem a escola fica muito difícil a manutenção da língua, o resgate da cultura, o resgate das tradições indígenas. Antes desse trabalho envolvendo a implantação de escolas indígenas nas aldeias, a formação de professores índios, como é que era a transmissão do conhecimento nas comunidades? Por que a escola passou a ser tão importante no dia a dia na comunidade indígena? Então, boa noite. Creio que antes de ser implantada a escola nas comunidades indígenas, então já havia um processo de educação indígena, verdadeiramente educação indígena, que os nossos antepassados, eles repassavam esses conhecimentos através das suas lideranças, como no caso o pajé e outras lideranças, conselheiros. E atualmente, com a chegada da escola, que tem um pouco atrapalhado a caminhada
dos povos indígenas, e com sabedoria, nós, povos indígenas, nós temos utilizado esse instrumento para reverter esse quadro. E isso está acontecendo de uma forma de a gente, de acordo com o que nós ouvimos nesse programa, da importância de recuperar, de revitalizar nossos valores culturais. Isso está ligado diretamente à questão da língua. A língua é onde nós teremos acesso a dialogar com o sobrenatural, com o nosso Criador, com a natureza, com o dono de tudo aquilo que nossos antepassados consideravam muito importante. Então a língua materna, quando se fala na nossa escola, é fundamental, é muito rico, isso para nós, povos indígenas, e tem uma coisa assim muito forte, que tem coisa ligada com o nosso espírito. Certo. Sirlene, como professora bilíngue, como formadora de professores indígenas, qual é a sua visão sobre a necessidade de se trabalhar com aspectos ligados à comunidade indígena? Sabemos que são várias etnias e cada uma com sua particularidade. Boa noite a todos. Realmente a questão da escola indígena, ela é a história recente, é a história da reapropriação desse espaço, né? A escola sempre foi um instrumento de dominação dos não-índios, e muito recentemente, podemos dizer que principalmente a partir da Constituição de 88, que a escola agora vem sendo reapropriada pelos povos indígenas para fazer dela algo que sirva a essa comunidade. Então, eu acredito que a relação principal que diferencia a escola indígena hoje é essa participação intensa da comunidade, tanto na definição do currículo, dos objetivos, dos conteúdos, dos sistemas de avaliação, quanto da escolha dos professores. Então, essa intensa participação da comunidade nos rumos que essa escola tem, hoje é um dos aspectos mais avançados da educação indígena, que eu acho que ela tem muito a ensinar, inclusive às escolas não indígenas, que ainda não conseguiram fazer de suas escolas também um espaço de atuação da comunidade, que deveria ser a regra para todas as escolas no Brasil. Perfeito. Maria Cristina, em termos de currículo, né, a gente pôde acompanhar no vídeo que há uma preocupação, né, nesse trabalho da escola em Paraty, da comunidade Guarani, com o meio ambiente, né, o ensino de técnicas, a preservação, essa história toda. Você atua numa área importante, que é a área do Xingu, né? Como se dá a difusão desse elemento importante, que é a difusão da proteção ao meio ambiente? Então, na verdade, boa noite aos cursistas da TV Escola, boa noite, Marcos. O Parque do Xingu vive um momento de pressão muito grande em relação aos recursos naturais, né? Então, o parque hoje está cercado por muito desmatamento. Então, as escolas têm esse papel de mostrar, de discutir como é que cada povo do parque ocupa o espaço geográfico e como que essas frentes de expansão econômica, que é a pecuária, a soja e as cidades que vão nascendo, qual a diferença de ocupação, né? E como que os índios, então, que instrumentos eles têm para poder estar se defendendo. Então, a escola trata de legislação ambiental, a escola trata de questão de direito ao território indígena. Ao mesmo tempo, existe um movimento interno de incentivar o resgate de produtos da roça. A escola, então, é um projeto da comunidade, né? Então, tem comunidades que estão preocupadas com suas sementes, estão preocupadas com as frutas. O território demarcado, quer dizer, alguns recursos estão escasseando, como a palha do Inajá. Então, dentro do projeto pedagógico do currículo da escola, faz parte trabalhar junto com pessoas ligadas ao manejo. Então, tem viveiros, os alunos atuam nos viveiros, os alunos planejam com suas famílias que tipo de frutas eles querem plantar. Então, existe um movimento de pensar nos recursos naturais dentro do parque, de guardar esses recursos, ao mesmo tempo que tem um movimento de
de defesa do parque diante dos impactos ambientais do entorno, né? Perfeito. A primeira participação é da Meiber, direto do estado do Maranhão. Olá, Meiber. Olá, boa noite, Marcos e professores. Sou Meiber, orientadora do teleposto Rosiana Sarney de Bacabal, Maranhão. Segundo o boletim, o currículo das escolas indígenas deve estar associado ao conhecimento de outras culturas. Que outras culturas fazem parte desse currículo? Obrigada, boa noite. Muito obrigado a você, Meiber. E Newton, que outras culturas são mostradas dentro desse currículo, né? Você é de uma etnia, o Apixara, mas outras etnias participam desse trabalho? A questão do currículo, ele está associado. No estado de Roraima, nós trabalhamos a UPI, ela trabalha com vários povos, o povo Macuxi, o Apixana, Igaricó, Taurepangue, Iecuana, Uaiuai, também Yanomami. E quando se fala da questão da socialização do currículo, né, que nós, na verdade, nós seguimos aquela base comum e dentro desse contexto da base da língua, né, ou seja, dos conhecimentos, então nós estamos numa discussão de relação ou de adaptação, de trabalhar temas e os outros povos trabalham em conjunto, né? Quanto com relação à questão de outros conhecimentos, também para nós avaliamos que é interessante, importante nós conhecer nossos valores e também conhecer outros valores também da sociedade, né? Tanto de outros parentes como da sociedade brasileira, de outros povos, né? Então, para nós, nossos valores, precisamos somar ou ampliar esses conhecimentos, tanto científico como técnico, e avançar. Então, acho que vejo assim de uma forma importante a pergunta quando nós estamos trabalhando essa dinâmica, essa metodologia. Ótimo, está acontecendo na prática, né? Sim. A pergunta agora é da Renata, do Rio de Janeiro. Olá, Renata. Boa noite, meu nome é Renata, sou cursista do teleposto da Escola Estadual Amadeu Lobiano, de Conceição de Macabu, Estado do Rio de Janeiro. A pergunta é a seguinte: gostaria de saber se para aprendermos uma língua indígena temos que frequentar alguma tribo ou se existe algum curso específico para isso. E caso queiramos incluí-la no nosso currículo. Boa noite e obrigada. Muito obrigado a você, Renata. Volte sempre aqui ao Salto para o Futuro. Sirlene. Bem, há línguas muito complexas para serem aprendidas. Eu acredito que há pessoas que convivem com grupos indígenas há muito tempo e mesmo assim ainda tem algumas dificuldades com relação à língua. Essa é uma das razões pelas quais a gente batalha tanto para que o professor que trabalha na escola indígena tenha que ser necessariamente um índio daquela etnia, por conhecer profundamente a língua e por conhecer a cultura na qual ele está inserido, na qual ele vive desde os seus antepassados também. Desconheço, além do ensino da língua tupi, que eu sei que existe, parece que eu ouvi falar que há também um curso de Guarani ou Tupi-Guarani, eu desconheço que haja um ensino de línguas para professores que pudessem ensinar as crianças não indígenas. Eu acho que o importante não é o ensino da língua, o importante é ensinarmos a diversidade cultural que existe no Brasil. Os professores não podem apresentar mais os índios como compondo um todo que não tem diferenciação interna, nem com relação à cultura, nem com relação à língua. Esse é o mais importante. Eu acredito que a questão da língua fica restrita mesmo mais aos linguistas que a estudam por longos anos para poder chegar a ter algum conhecimento. Ok. Mônica, vamos às perguntas? Vamos lá, Marcos. Os cursistas do teleposto Lindalva Silvia Santos Castro, em Miracema do Tocantins, querem saber qual a metodologia mais adequada para trabalhar as questões indígenas. Maria Cristina, existe uma metodologia adequada ou são várias as metodologias? Como é que você define isso? Então,
A minha dúvida da pergunta é se é isso numa escola não indígena, é com esse fim que ela está perguntando? Vamos trabalhar, vamos raciocinar em cima nessa premissa. Então, eu acho que no contexto de uma escola não indígena, trazer informações, quer dizer, buscar vídeos, buscar uma bibliografia, procurar uma informação que existe, quer dizer, ela pode às vezes não estar muito fácil de ser acessada, mas existem livros, existem textos, existe todo um material que o professor pode buscar para trabalhar com a questão indígena na sala de aula. Agora, um outro desafio para nós que não somos índios é como que a gente trabalha com professores índios, né, para que eles desenvolvam uma metodologia própria. Isso é um outro desafio para nós que somos educadores, que trabalhamos com formação de professores, né? Nesse sentido, a gente percebe que os professores índios são muito criativos e têm um ritmo diferente de escola, né? O que é muito bonito de ver no trabalho numa aldeia é que cada aluno merece uma atenção especial, o professor tem tempo de se dedicar àquele aluno, coisas que às vezes a gente não vê acontecer na escola das cidades. Então tem um traço que eu acho marcante da metodologia dos professores índios, que é a atenção que ele dá para cada aluno, a correção que ele faz no texto daquele aluno, e sempre ele propõe que um ajude o outro. Existe uma ideia os alunos podem se ajudar livremente na sala de aula, podem ter uma conversa, podem trabalhar em grupo. Então, isso é uma metodologia própria que eu tenho acompanhado com professores índios. Né? Certo. A pergunta agora é do João, de Tocantins. Olá, João. Boa noite. Aqui é o professor João, do teleposto da Escola Menocimos, Araguacema, Tocantins. A minha pergunta para os debatedores é a respeito de se tratando de currículo, né? Porque a gente convive, né, no nosso vocabulário, nós temos muitas palavras que vêm, né, do Tupi-Guarani. Então a minha pergunta é o seguinte: por que nós não temos, né, uma disciplina sobre, né, o Tupi-Guarani, já que nós, né, temos no nosso vocabulário várias palavras que são derivadas desta língua, né? Muito obrigado, boa noite. O que eu sei é que os professores que atuam, os professores indígenas do Nordeste, né, que são povos de tradição tupi, eles estão recebendo formação no tupi, em língua tupi, como uma forma de um resgate de uma língua que já não é mais falada, né, há muito tempo, como uma forma deles entrarem em contato de novo com esta língua que era dos seus ancestrais e recuperarem de alguma forma o ensino dessa língua nas escolas indígenas de povos como o Potiguara. Eu sei que eles estão recebendo no curso de formação de professores indígenas essa disciplina. Ótimo. Não é? Perfeito. Esse é o conhecimento que eu tenho acerca do ensino da língua tupi. Ok. Mônica, volto com você. A Cisine Narciso, da TV Escola de Anápolis, em Goiás, se utiliza de um trechinho do boletim que diz: a educação não é uma coisa estática, ela é como o ar, está em todo lugar. É o cuidado que se tem na formação do outro através do conhecimento passado e presente, respeitando as suas origens, ou seja, as suas raízes. Isso é um processo globalizado. Nesse sentido, ela gostaria de saber se a educação indígena tem acontecido. Maria Cristina. A gente pode afirmar com certeza que a educação indígena tem acontecido, construída por milhares de professores índios, né, que atuam em várias regiões do país. Então você tem professores de 14 etnias do Parque do Xingu, você tem professores Wapixana, Macuxi, lá em Roraima, Yanomami, tem professores Guarani, que a gente acabou de ver o vídeo.
todos esses professores, cada um imprime no seu trabalho a marca do seu povo, o anseio da sua comunidade. Então, hoje em dia, se a gente for pensar em fazer documentos e documentários sobre educação indígena, a gente vai ver que no Brasil esse processo tem sido muito rico e a gente vê que professores índios, trabalhando com suas línguas, com as suas culturas, atuam praticamente em todos os estados do país, nas suas terras, né? A pergunta agora é da Maria José, direto do Maranhão. Olá, Maria José. Olá, boa noite. Sou Maria José Barreto, do Teleposto de Bacabal, Maranhão. Os cursos profissionalizantes são incluídos na grade curricular das escolas indígenas? Boa noite e obrigada. Ok, Maria José, muito obrigado. E Newton? Falar um pouquinho sobre, existe curso profissionalizante em escola indígena, aprende-se uma arte, uma tarefa, uma profissão na escola indígena? Há uma preocupação nesse sentido na formação de professores? No estado de Roraima tem, ultimamente, no ano passado se trabalhou um projeto de ensino médio diferenciado e esse ano está na segunda etapa, e nesse curso, isso para as comunidades indígenas, né? Estou me referindo às comunidades indígenas. Então, nesse curso, no terceiro ano, ele pode, porque a gente estuda o fundamental, o médio, e muitas vezes os nossos alunos, eles adquirem alguns conhecimentos e voltam para a comunidade sem muita noção de alguma coisa. Então, nós incluímos no currículo, né, nesse projeto, que no terceiro ano o aluno indígena ele tenha essa possibilidade de ter alguns conhecimentos a mais técnico, né, que possa até profissionalizante, que possam ajudar a desenvolver esses projetos econômicos que já existem nas nossas comunidades. No próximo bloco, vamos continuar o debate sobre o currículo diferenciado das escolas indígenas. Saúde para o Futuro volta já. Calendário próprio, ensino bilíngue, participação da comunidade, valorização da cultura de cada povo. Tudo isso faz parte do currículo diferenciado das escolas indígenas. Vamos conferir. Nas comunidades indígenas, a escola tem tido um importante papel na pesquisa e preservação da história de cada povo. E a revitalização da cultura é um dos objetivos da proposta curricular. Esse currículo ele tem que estar organizado, primeiro momento tem que estar dentro da realidade do povo, né? E isso tem que ser feito de acordo com o consentimento da comunidade, das lideranças do local, daquela aldeia, né, onde aquele povo vive. Buscar trabalhar o material próprio, buscar também o calendário próprio. Nas aldeias indígenas, a organização do tempo escolar está de acordo com um calendário diferenciado. O calendário, apesar de ser voltado um pouquinho para o município, que nós somos contratados pelo município, né, então tem que respeitar alguns dias, só que para nós, por exemplo, carnaval, tem aula normal, a gente não para, né? Lá tem festa de peão de boiadeiro, que acontece no mês de setembro, então é uma semana de festa. Para nós temos uma aula normal. Né? Agora, dentro da nossa realidade, dentro das especificidades que vão acontecendo na aldeia, aí a gente vai parando aquelas aulas em sala de aula, né? E a educação continua no dia a dia, no pátio, nas pescarias, nos rituais. E é no dia a dia da comunidade que eles buscam inspiração para as práticas escolares. Nós trabalhamos uma coisa mais conjunto, que são por áreas de conhecimento, né? A matemática, por exemplo, ela existe várias formas de trabalhar a matemática, não só fazer continha, multiplicar, somar ou diminuir. Então ela está ligada a certas questões que envolvem a comunidade, desde conhecer a área geográfica que é o nosso território, conhecer os rios que tem dentro da aldeia, localização dos morros, dos castanhais, que lá na nossa região existe muita castanha.
A professora Edna Monzilar faz parte do grupo de 200 educadores indígenas que cursam o 3º grau na Unemate. E aqui na aldeia Umutina, onde vivem 75 famílias no município de Barra do Bugres, Edna dá aulas de 5ª e 8ª séries para 105 alunos nos turnos da tarde e da noite. Nesta aula, os alunos trabalham com desenho, pintura, leitura e escrita. O objetivo é explorar as características de alguns objetos do artesanato local. Quem gostaria de fazer uma frase? Com a bolsinha. Essa bolsa é feita de tucum, buriti e uma fruta. Eu cresci na cultura assim dos Bororo, né? Aí para mim vir para cá e aprender a cultura do Mutina foi muito importante para mim, porque eu pertencendo assim, a 2 culturas, né? Foi muito importante para mim aprender um pouco de cada, né? Assim, do Mutina e dos Bororo, né? E foi interessante trabalhar com os enfeites do Mutina. Ao final da aula, cada aluno apresenta a sua produção para os colegas. Este colar é feito de casco de tatu que tem na nossa área. A importância é que a gente também aprende a fazer e também é ligado à nossa cultura. Ao longo do processo da história de Zumutina, eles praticamente perderam tudo, né? Então nós fomos considerados um dos etnias que não era mais índio. E não é assim. Então a gente está tentando reverter essa situação. Tendo visto essa escola, né, que veio, esse já é um caminho que a gente está levando. Antes, a arma do nosso antepassado era o arco e a flecha, né, contra os brancos. E hoje não, hoje a arma maior é o estudo, é você saber, o conhecimento. Sirlene, como é que você compara a participação comunitária numa escola indígena em relação a uma escola não indígena? A escola indígena, ela tem uma participação da comunidade que é realmente admirável. Desde a questão da participação dos velhos, dos cursos de formação dos professores, eles estão sempre presentes, eles são os que narram as histórias que depois se transformam nos livros didáticos que são utilizados pelos professores. Os ticunas, por exemplo, têm os livros dos sapos, os livros dos pássaros, os livros das árvores, e estão agora fazendo o livro da mitologia ticuna. São narrativas dos povos, dos antigos, né, dos velhos, que são trabalhados pelos professores no curso de formação e se transformam em material didático. Então, essa é uma das formas de participação. Por outro lado, é a comunidade também que define quais são os temas importantes a serem trabalhados nos projetos de estudo dos jovens. Recentemente, as comunidades definiram como um dos temas a questão do lixo, que tem sendo agora acrescido de produtos industrializados de difícil reciclagem. Então, essa é uma questão, a questão da saúde bucal, que são problemas que vêm com o contato. Então, as comunidades definem os problemas que serão debatidos na escola, que serão temas de estudo na área de ciências, na área de direito, na área de língua, enfim, de geografia, de ciências. E esses assuntos, a escola, então, define o seu currículo e o seu trabalho a partir desses problemas e dessas necessidades que a comunidade aponta, ou a aspectos da cultura que ela deseja valorizar, que ela deseja que sejam preservados, revitalizados. Então, tanto os problemas quanto os aspectos positivos daquela comunidade, eles são trabalhados dentro da escola a partir desse profundo vínculo que a escola tem. A escola tem que servir a essa comunidade. Ela não pode ser, como a gente sempre diz, uma porta de saída para o jovem ir trabalhar fora. Ela não é para formar um jovem, uma mão de obra que vá servir ao mercado de trabalho, que hoje não absorve sequer os jovens não índios que estão nas cidades. Então, ele deve estudar para aprender a matemática, ou a física, ou a geografia, ou a história, que sirva para ele resolver os problemas da comunidade onde ele vive. E esse é o profundo vínculo que tem em todas as etapas do trabalho da escola, a comunidade está presente. Ok. Vamos acompanhar agora a pergunta do Gaspar, de Tocantins. Boa noite, Marcos e especialistas. Sou o professor Gaspar, do teleposto da Escola Menos Simos, de Araguacema, Tocantins. Eu moro a 30 quilômetros de uma aldeia de Carajá. Gostaria de levar minha filha, de 7 anos, para brincar
ter contato com os índiozinhos. Como será a reação da comunidade indígena diante da minha atitude e que aprendizado poderia ocorrer nesse encontro? Ok, Gaspar, muito obrigado pela sua participação. Maria Cristina, você que participa, que convive há 20 anos, né, com comunidades indígenas, como é que é esse contato, esse primeiro contato? É possível o Gaspar realizar o sonho dele, levar a filha para conhecer, brincar numa aldeia indígena? É por aí o processo? Aí depende do povo, depende das formas de acesso, né? Não é uma decisão assim para qualquer povo, né? Os povos, por exemplo, que eu trabalho no Parque Indígena Xingu, existe quem vai entrar no parque primeiro passa por um processo de pedir autorização para os índios, de conversar, mesmo porque não é um território, a casa daquelas pessoas, né? Então, eu acho que em qualquer aldeia, qualquer região, existe esse processo de consulta, se aquela pessoa pode ir, né, se as pessoas estão aptas a receber. Com certeza que se tiver esse acordo, tanto você quanto sua filha vão ser super bem recebidos, né? As pessoas vão oferecer sua generosidade, vão oferecer peixe, vão oferecer comida, né? Porque a generosidade é uma coisa importante entre os povos indígenas. Agora, dependendo da região da área indígena, a pessoa só entra com uma combinação com as lideranças daquele lugar, né? Okay. Mônica? Os professores Wellington, Jaime e Maria do Socorro, de Miracema do Tocantins, perguntam, sendo o processo civilizatório uma tendência de uma sociedade, qual seria o currículo ideal? Aquele que prepara o índio para as mudanças de uma sociedade ou aquele que o protege desse processo? Eu creio que nesse processo, nesse mundo ou nesse país que nós vivemos e que nós precisamos também conhecer outras culturas, que creio que os povos indígenas não deve ficar só dentro do seu espaço cultural e sim buscar, além de outros conhecimentos. Eu creio que essa preparação, sim, eu tenho visto isso no depoimento dos próprios Yanomami, quando eles colocam que precisam aprender a língua portuguesa para também fazer, assim como Yanomami, outros povos, eles precisam aprender também português para ter outros conhecimentos culturais, para que eles possam defender seus direitos, dialogar com outra sociedade. Então, creio que para nós, povos indígenas, nós precisamos sim ter uma preparação para viver nessa sociedade e que não que está aí, que muitas vezes a gente pode ser uma coisa ruim, né? Mas eu creio que essa preparação, a escola está para isso, né? Para preparar, para formar nossos alunos, a comunidade, para preparar para tudo que vier. Então, eu acho que a gente tem que estar preparado, sim, né? Para enfrentar toda esse mundo que está aí, essa complexidade, que é muito complexo isso, né? Então, nós povos indígenas, sim, devemos sim estar preparados para isso. Perfeito. A pergunta agora é da Lindalva, direto do Tocantins. Olá, Lindalva. Como devemos agir quando a própria comunidade não quer o ensino da língua indígena? Porque eu já tive algumas aldeias e eles querem trabalhar só o português e não quer a língua indígena de jeito nenhum. Como fazer? Boa noite, obrigada. Muito obrigado a você, Lindalva. Volte sempre aqui ao Salto para o Futuro. Sirlene. Lindalva, respondo para a Lindalva e para outros professores, porque essa questão ela é frequente. Eu acho que há necessidade de se investigar um pouco melhor. Muitas vezes se fala que o povo indígena não quer que se ensine a língua materna, mas que se ensine apenas o português, porque são 500 anos de sobrevalorização da língua portuguesa em relação às línguas indígenas. Há muito tempo que se diz que que a língua indígena é uma gíria e que a verdadeira língua, a língua culta, é a língua portuguesa. Dentro desse processo é evidente que as pessoas associaram o aprender português com uma ascensão cultural,
com a obtenção de um espaço na sociedade que nós não podemos esquecer que vem sendo colocado para essas pessoas há 500 anos. Então, agora que existe essa possibilidade, né, que foi dada a partir da Constituição e da LDB, de que os povos podem usar a sua língua, veja, é um direito que deveria ter sido assegurado a todos. Nós não usamos a nossa língua na alfabetização dos nossos filhos. Como ser dado um direito, agora vocês podem usar a sua língua para se alfabetizar? É quase uma ironia. Mas o fato é que, de fato, muitas pessoas perceberam que a língua portuguesa era como uma língua que tinha maior prestígio e, de repente, queriam que seus filhos aprendessem apenas a língua portuguesa. Então, é uma questão de esclarecer as famílias, esclarecer as lideranças e de que essa primeira posição pode ser uma posição apenas defensiva dos pais que estão querendo proteger os seus filhos de um preconceito que a sociedade tem com relação a quem não fala a língua portuguesa. E, aliás, quem não fala a língua portuguesa na sua norma culta. Então, nós não podemos entender isso de uma forma assim tão simples. É preciso investigar, é preciso ir mais a fundo e, de um modo geral, o que eu observo é que essa posição, por vezes colocada inicialmente, se modifica quando as pessoas tomam conhecimento dos seus direitos e que elas podem, sim, alfabetizar os seus filhos e que a língua delas é uma língua que tem plenos direitos e que é uma língua que tem tanto valor quanto qualquer outra. Não é? Então, essa posição não é fechada, ela é possível de ser mudada. Okay. Mônica? A Renata do Rio de Janeiro quer saber o que seria necessário fazer para se acrescentar ao currículo das escolas não indígenas informações pertinentes à realidade dos índios. Maria Cristina, com você. Então, eu acho que aí, quer dizer, essa escola, ela pode desenvolver um projeto pedagógico voltado exatamente para isso, né? Para isso, ela pode procurar ajuda de especialistas, seja professores índios, professores não índios que atuam com povos indígenas, e ela tem que fazer uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa de vídeos. Essa escola e os educadores não índios que estão envolvidos nesse projeto pedagógico vão ter que buscar subsídios para apoiar essa proposta deles. É uma coisa super possível, hoje em dia já existe muito material, seja em vídeo, seja em textos, né? A própria iniciativa da TV Salto para o Futuro, né, que edita textos, traz profissionais. Então, existe já formas de buscar uma bibliografia e buscar ajuda de pessoas para construir uma proposta pedagógica desse tipo, né? Perfeito. Voltamos ao Maranhão com a participação da Maria José. Olá, Maria José. Olá, a pergunta agora é das cursistas do teleposto da Unidade Escolar Prefeito José Vieira Lins. Qual a faixa etária de idade para crianças indígenas ingressarem na escola e como se dá o processo avaliativo? Boa noite e obrigada. Ok, Maria José. E Nilton? A partir de que idade as crianças entram na escola? Olha, começando a falar dos povos Yanomamis, então, nas nossas escolas, elas já foram implantadas o ensino infantil da criança de 3 a 6 anos, né? E dos Yanomamis eles não colocam os filhos, né? Só com uma certa idade, de 9 para frente, né? Nas nossas escolas indígenas, falo no estado de Roraima, a gente tem debatido bastante isso com relação da educação infantil, né? Por que colocar uma criança se não poderia deixar ou só ir só depois de 7 anos? E enquanto que essa criança ela vai para a escola e vai perdendo todo as tradições e os costumes de trabalho da própria sociedade da comunidade que ela vive, né? E a gente tem avaliado bastante isso, que muitas vezes tem se dado nisso. Muitas vezes a comunidade, ela, por conta da invasão, do prestígio da nossa língua, né, das imposições, do massacre, toda essa história, então muitas vezes muitas comunidades indígenas no estado, no Brasil,
elas já não conhecem muito seus valores, né? Então ela usa a escola para, como que o professor pudesse ajudar a contribuir a eles poderem retomar esses conhecimentos. Resgatar isso. Então, nós sempre na UPI temos debatido isso e a gente acha interessante, sim. Tem comunidade que tem razão de não mandar seus filhos, mas outras comunidades que já perderam, é preciso buscar isso através da escola, porque a escola indígena está fazendo um trabalho muito sério. E uma outra parte da pergunta da Maria José, ela fala como é que é a promoção do aluno, como é que ele passa de ano, como é que é essa promoção do aluno. Olha, nas nossas escolas indígenas no estado, elas fazem as avaliações e dependendo adequado com a realidade, né, e para medir os conhecimentos, né, então são normais as avaliações. Perfeito. Né. Mônica? A Ariadne, coordenadora do Teleposto Lindalva Silva Santos Castro, em Miracema do Tocantins, pergunta: como cobrar dos índios que voltem às suas origens de caça, pesca, vida silvestre, após terem tido seu território reduzido e já terem entrado em contato e terem assimilado a cultura branca consumista capitalista? Sirlene. Nós não podemos cobrar nada dos índios. A primeira resposta que eu diria para a Ariadne é que nós não temos o direito de cobrar nada a eles. Se o território foi reduzido, realmente muitos povos estão com uma situação muito difícil de caça e agora eles têm desenvolvido, inclusive, projetos de criação de animais para que eles possam manter o hábito alimentar que eles tinham. Outros tiveram que fazer sérias mudanças, porque não há sequer espaço para fazer uma pequena roça. Então, cada povo tem buscado suas soluções e cada povo tem encontrado um caminho, porque a diversidade, e eu acho que é bom que se fale, que é o que mais marca os grupos indígenas. Diversidade de nível de contato, de tempo de contato, o tipo de escola que eles precisam. Como agora estava se dizendo, há lugares que querem que as crianças entrem com uma idade menor, outros de forma alguma, as crianças têm que entrar com idade mais avançada, porque não se admite a existência de uma educação infantil. Então não se pode pensar de uma forma genérica em relação aos índios. Quando a gente diz que são muitos povos indígenas no Brasil, mesmo dentro de cada povo, de cada etnia, há uma série de diversidades no nível de contato. Então, a sociedade capitalista e consumista, ela realmente traz muitos problemas. Como eu disse, desde o lixo que começou a existir, que não existia, porque o lixo era todo orgânico, agora você tem plástico, você tem lata, e isso traz problemas ambientais, traz problemas com relação à mudança da dieta, problemas de saúde. Então, assim, cada povo vem buscando, nas discussões com suas lideranças, soluções para os seus problemas, dentro das possibilidades que existem, que são bastante difíceis. Às vezes o diálogo com os governantes não é fácil, e então nós não podemos cobrar nada deles, a não ser apoiá-los no sentido de que eles encontrem o melhor caminho para resolver os problemas e as necessidades que estão vivendo e que são muitas. O calendário, né, escolar indígena, ele não coincide com o calendário de uma escola não indígena. Como é que é esse calendário? Como é que funciona esse calendário, por exemplo, numa escola do Xingu? Então, o calendário, ele faz parte dessa participação da comunidade em relação à escola, né? Então, a comunidade, ela vai decidir em que tempo a escola vai funcionar, que ações que a escola vai fazer. No caso do Parque do Xingu, a escola, ela não funciona ininterruptamente. Ela para muito para festas, ela para batidas de timbó, que são as pescarias, ela para os alunos participarem do trabalho na roça, ela para várias vezes para que esses alunos indígenas tenham oportunidade de estar tendo um outro tipo de aprendizado que a escola não pode oferecer. Quer dizer, a própria escola pode aproveitar para a produção de texto, para a discussão, essas ações como a festa, a roça. Isso faz também com que o calendário no Parque Indígena do Xingu
não corresponda exatamente a um ano letivo. Então, cada ano letivo pode levar de 1 ano e meio a 2 anos, dependendo da intensidade de festas. Se ocorre um luto na comunidade, a escola para. Dependendo do trabalho da roça, a escola para. Então, é um calendário que segue as atividades culturais e econômicas da comunidade, né? Perfeito. Hora de fazer uma pausa e depois do intervalo, nossos convidados fazem suas considerações finais sobre o encontro de hoje. E a partir de agora, nossos convidados destacam os principais pontos do debate de hoje. E Newton, suas considerações finais. Gostaria de fazer uma complementação com relação à questão da educação, que ela ela considera como um espaço sem fronteira. Nós temos debatido isso. E para nós a educação ela acontece em todo canto. Onde nós andamos, está acontecendo a educação indígena, seja na roça, na caçada, na pescaria, na verdade em todo canto. Essa coisa que eu gostaria de colocar como importância na educação indígena acontecer no nosso mundo indígena. E uma outra coisa, com relação à questão aqui da cobrança dos índios, né? Eu creio que cobrar os índios quando devolver as suas terras. Primeiro, devolver as nossas terras para que a gente possa crescer e fazer uma cobrança dos povos indígenas, né? E deixa eu ver uma outra coisa. Falar da questão da declaração de princípio. Na verdade, foi um produto do movimento indígena de Roraima, Amazônia e Acre, nesse período, que contribuiu bastante para subsidiar a elaboração da LDB. Perfeito. Então, é um documento muito importante que fala dessas coisas que nós estamos aqui comentando, né? Perfeito. Então, tudo se encontra na declaração de princípios. São 15 pontos. Ok, obrigado. Sirlene, suas considerações finais. O que eu queria colocar, já que o tema é currículo, que a gente não pode esquecer que currículo é um documento de identidade da escola, daquele povo, daquele projeto político-pedagógico. E quando se constrói currículo, se define o que entra e o que fica fora. Portanto, ele é um instrumento de poder. E por isso ele deve ser trabalhado, deve ser construído pelaquela comunidade, para que ela defina quais conteúdos devem entrar. Normalmente são conteúdos relativos à saúde, direito, ambiente, arte, cultura, a língua, né? E quais conteúdos ficarão fora, quais conteúdos também da cultura não indígena deverão fazer parte ou não. Então, eu acredito que a gente não pode esquecer o peso que tem na construção do projeto político-pedagógico a participação de todos os envolvidos, pais, alunos, professores, lideranças, para que eles saibam escolher o que vai ser ensinado na escola e como, e o que não vai ser porque não interessa, não é útil, independente de quaisquer pressões de órgãos que queiram obrigar os professores e as escolas a fazer aquilo que não se interessa àquele povo. Ok. Maria Cristina? Eu gostaria de comentar um pouco, nesse processo de construção do currículo das escolas, lá no Parque Indígena Xingu, o que a gente percebe é que a comunidade, ela tem projetos próprios, né? Seja um projeto de resgate de semente, seja um projeto de produção e comercialização de artesanato, seja um projeto de revitalização de uma festa, né? Documentação de histórias, de músicas. Então, as escolas indígenas, elas seguem um pouco esse diálogo com a comunidade. Então, se nessa escola um dos temas principais é o projeto de resgate de sementes, os temas a serem trabalhados vão estar ligados àquela questão, né? Se existe um problema de impactos ambientais, de necessidade de mobilização política da comunidade, então a escola vai trazer o estudo da legislação. Então esse diálogo entre lideranças, entre professores, entre pais e alunos, que fazem do currículo da escola uma coisa viva, perfeito, né? Ok.
O quarto programa da série Escola e Povos Indígenas no Brasil termina aqui. Eu quero agradecer as presenças do Enilton Apixana, coordenador-geral da Organização dos Professores Indígenas de Roraima, da Sirlene Bendazoli, professora da Organização dos Professores Ticuna Bilíngues, e da Maria Cristina Troncarelli, coordenadora do projeto de formação de professores do Parque Indígena Xingu, do Instituto Socioambiental. No Salto para o Futuro de amanhã, vamos discutir a abordagem dos temas indígenas nas salas de aula das escolas regulares. A gente encerra o programa com desenhos feitos por professores indígenas para compor o material didático das escolas. Até amanhã.